muito obrigada mais uma vez, né? Agradeço ao professor Tiago, que infelizmente teve essa intercorrência, não pôde estar aqui, É, mas desde já agradeço, né, de ter essa oportunidade de falar desse tema que vocês podem ver, né? Acho que o olhinho até brilha. Sou apaixonada por esse tema. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar para o pessoal ficar à vontade para perguntar. A gente aqui é para trocar, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Gisela Leitão. Eu sou atualmente estou como chefe, né, da controladoria interna da minha fundação, é Fundação Estatal de Saúde de Niterói. Mas assim, a minha quase 10 anos trabalhando como chefe do setor de licitações e pregoeira. Né? Eu confesso para vocês que quando fui designada lá atrás como pregoeira, lá na Marinha, que eu vim da Marinha, eu não gostava muito, sabe? Eu fugia, falava assim, é muito, eu vou receber uma multa, o Tribunal de Contas. Gente, mas a paixão foi tão grande, mas assim, fiquei tão apaixonada que eu tenho até tatuado um martelinho aqui de pregoeira para vocês verem que a pessoa ficou louca. Por que você foi para o controle interno, então? Porque eu tive a oportunidade, né? Depois de 10 anos, você precisa mudar, precisa ver coisas novas, e eu achei que na controladoria eu podia ajudar mais também os pregoeiros, né? Porque a gente vê a dificuldade com relação, né, de aplicar uma penalidade de um licitante durante o certame, e aí eu estou lá cerca já de 1 ano e meio nessa função. Como eu falei para vocês, né, eu sou da Marinha, e aqui só contando só uma historinha para vocês, que quando eu entrei, falei para minha mãe, mãe, vou trabalhar com licitações. Aí minha mãe, minha filha, não trabalha com isso não, é perigoso, depois seu nome aparece no jornal, tem muito bandido. Detalhe, observação, a minha mãe era defensora pública do Tribunal do Júri aqui de Niterói. Defendia, né, homicídios, tentativa de homicídio. Então, assim, né, eu falei, não, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. E graças a Deus, né, a Marinha foi uma grande escola e eu pude ter, né, entender um pouquinho, né, porque na época de faculdade, eu não sei aqui quem é formado em direito, a gente ouve falar de licitações, a gente, que matéria chata. Eu, pelo menos, pulava. Quando tinha que estudar licitação, ia para contrato administrativo, que eu gostava mais. Mas a parte de licitação eu dava uma pulada. Então, gente, estou muito feliz aqui com vocês. A gente vai bater um papo hoje sobre a questão das licitações antidiscriminatórias, né? Já estava aqui trocando umas figurinhas com as Joanas, né, sobre o tema. E o foco da minha fala vai ser esse: licitações antidiscriminatórias na nova lei de licitações, tá? Então, vou começar aqui, vou apresentar aqui uma apresentação aqui que eu fiz com vocês. Acho que, deixa eu ver se tá aparecendo direitinho? Beleza. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Joana, fica à vontade aí, qualquer coisa eu te grito aqui se precisar de alguma coisa, viu? Obrigada eu. E, gente, podem abrir a câmera, podem abrir o áudio, não tem problema aqui. Às vezes até prefiro, porque no chat, né, às vezes eu não consigo olhar o chat, passar os slides, a pessoa aqui tem uma certa dificuldade. Então, pode perguntar, pode interromper, podem ficar à vontade mesmo. Vai ser aqui uma troca entre a gente, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Né, já me apresentei aqui para vocês. Deixa eu só tirar aqui o chat. Né, sou Gisela Leitão, sou mestra em Direito pelo CP. Né, o tema que a gente vai falar hoje, eu já estava conversando com o pessoal que entrou, né, é um tema que eu sou apaixonada, vocês vão ver. Né, foi tema da minha dissertação de mestrado. Eu estava até falando com as meninas, quando eu comecei, pensei nesse tema, fui procurar, né, textos, livros, é uma bibliografia muito escassa. Aí eu falei assim, não, quando eu terminar essa dissertação, eu vou publicar, porque a gente vê muito, né? Vocês já devem ter estudado muito sobre sustentabilidade ambiental, até econômica, quando falo da microempresa, da empresa de pequeno porte, mas a social, né, a gente não vê muito material sobre o assunto. Então, falei, é questão de honra. Quando eu terminar e for aprovada, né, no mestrado, eu vou publicar, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Tá? Como eu falei para vocês, fui pregoeira, né? Tenho experiência com licitações há mais de 10 anos, trabalhei em pregão até ano passado, né? O que eu falei, estava brincando aqui, falando que no começo eu tinha, né, um certo receio, mas fiquei tão apaixonada pela função que eu tenho um martelinho tatuado de pregoeira aqui.
Hoje estou como controladora interna na FESaúde, numa fundação estatal de saúde aqui em Niterói. Quem não me conhece ainda, né, eu tenho um perfil nas redes sociais, lá no Instagram, que é o Diário da Licitante. Então, já convido vocês a conhecerem, a participarem. Lá eu sempre estou botando conteúdo, né, tirando dúvidas. Então, gente, sou eu mesmo que administro. Então, podem ficar à vontade de me perguntar. Às vezes ficou aqui com vergonha na sala, apesar de já deixei para vocês aqui carta branca para vocês perguntarem o que quiserem, mas eu sei que às vezes surge depois uma dúvida, então podem ficar à vontade de me contactar por lá também, onde vocês acharem, tá? Fiquem à vontade mais uma vez. Vamos passar aqui. Né, hoje a gente vai falar, né, como eu falei para vocês, sobre as ações afirmativas nas licitações, mas eu tenho, gente, que falar, né, sobre um tema que está super correlato, que é com relação à sustentabilidade, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui umas noções gerais de sustentabilidade. Não tem o objetivo aqui de esgotar o tema, né? É um tema bastante profundo, né? Eu fiz aqui uma linha do tempo só para vocês se situarem, mas também, assim, né, não daria para em poucas horas a gente se aprofundar para falar tudo. Então, é só realmente um norte, tá? Então, noções gerais de sustentabilidade. Né? Eu coloquei aqui, né, a sustentabilidade é um conceito multidimensional, tá? Que abrange aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais. A gente vai ver isso. Sua origem, gente, remonta muito além, lá atrás, como a gente vai ver daqui a pouquinho na linha do tempo, mas foi a partir do relatório de Brundtland, da ONU, que se definiu o que é o desenvolvimento sustentável como a gente conhece hoje, tá? Aquela definição que vocês já devem ter ouvido, né, de que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações de atenderem às suas próprias necessidades. Tá? Então, essa visão holística da sustentabilidade busca equilibrar o progresso econômico, a justiça social, a preservação ambiental, reconhecendo a independência desses pilares para a vida no planeta. Né? Então, eu estava falando para vocês que no começo, logo no início, se falava muito de sustentabilidade, mas só no viés econômico. Então, vocês já devem ter visto vários livros, né, de sustentabilidade nesse viés. Tanto que a antiga lei de licitações trazia lá um pouquinho sobre a sustentabilidade ambiental, né? Tinha a lei da microempresa, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que tratava da econômica, e a social só vem ser acrescida num decreto de 2018, mas ficou mais conhecida agora com a publicação da nova lei. Nova lei já, mais ou menos, né? Que a gente está em 2024, mas com a publicação da lei 14.133 em 2021. Tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Podem falar, tá? Eu trouxe essa linha do tempo aqui só para a gente ter noção de como se começou a falar em sustentabilidade, tá? Então, lá em 1713 a 1987, foram feitas as primeiras manifestações e formas alusivas à sustentabilidade. Desculpa, gente, aqui tá 1987, 1887, tá? Depois eu vou retificar aqui, tá? Em 1962, a gente tem, né, a chamada Primavera Silenciosa, uma obra da autora Raquel Luiz Carson sobre essa questão da consciência ambiental e da degradação, tá? E ainda não se falava no termo sustentabilidade, tá? Na década de 1970, dois nomes surgiram como esse, né, esse boom, né, esse conhecimento da sustentabilidade que a gente tem hoje. Tá? O Nicholas Roegen, que foi um dos precursores da chamada bioeconomia ou economia ecológica, tá? Que faz um paralelo da lei da física, tá? Com a questão do meio ambiente, e o Ignaz Santos, que ele é super conhecido, que foi precursor da palavra ecodesenvolvimento, tá? O qual o viés econômico do desenvolvimento não pode estar dissociado dos prismas social e ambiental. Então, ele falava assim, para ter o econômico, é necessário também que ande junto o social e o ambiental, tá? Então, mais uma vez, gente, aqui, né, são umas linhas gerais para vocês se situarem, tá? Tem muita coisa aqui que surge ainda nesse meio que sugiro vocês a leitura aprofundada depois, tá? Em 1972, gente, teve o chamado
Clube de Roma, né? Esse Clube de Roma reuniu artistas da época, escritores, né, vários personagens, né, que trataram de elaborar um relatório que ficou chamado de The Limits to Grow, tá? Então, eles trocaram ideias, e essas ideias sobre sustentabilidade repercutiram tanto que no próprio ano, em 1972, né, a ONU, através da Conferência, né, das Nações sobre o Meio Ambiente, criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, tá? E a primeira vez é a Declaração de Estocolmo. Então, aí, nesse momento, é a primeira vez que se fala em ecodesenvolvimento na ONU, tá? Porque o Ignaz Santos, ele já falava, mas, né, o pessoal ainda não dava muito ouvido com relação a isso. A ONU, a partir desse momento, dessa Conferência das Nações Unidas, em 1972, verificou a importância, né, desse tema mundialmente, né? E aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil, só em 1981, né, surgiu a primeira lei que vai tratar das questões ambientais, tá? A Lei 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, olha quanto tempo a gente, né, demorou. Aí 42 anos, quase 43, né? Eu sei porque é o ano que eu nasci, então quase aí a minha vida toda se demorou, né, para o país começar a falar sobre sustentabilidade. E aqui, gente, ainda tratava só da sustentabilidade econômica, ambiental, tá? Não se falava ainda muito na econômica e na social muito menos. Tranquilo? Alguma dúvida? Seguindo, gente, essa linha do tempo, em 1984, né, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujos trabalhos dão origem ao relatório Nosso Futuro Comum, que é o relatório de Brundtland, que a gente já falou, traz essa noção de desenvolvimento sustentável que a gente tem hoje, tá? E aí, evoluindo mais um pouquinho, aqui no Brasil, em 1988, foi promulgada a nova Constituição, né, a famosa Constituição Republicana de 1988, que em seu artigo 225 trata de um capítulo do meio ambiente, tá? Em 1992, né, aí a gente já começa a lembrar, não talvez o pessoal mais novinho, mas o pessoal aí que tem mais ou menos a minha idade, até porque foi aqui no Rio, né, a chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada ECO 92. Então, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre essa conferência. Em 1994, gente, o economista John Wellick, ele ele é um economista, né, fala sobre essa questão das empresas, ele ainda nem fala no setor público, da necessidade do triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade, em que ele fala que deve haver um equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então, vocês podem já ter ouvido aí alguma coisa desse tipo. E aí, né, esse conceito é importado para o direito público, se começa a falar dessas questões, né, em ambiente público, tá? Em 2002, a gente teve aqui no Brasil, né, o Rio mais 10, né, por conta, né, dessa correlação de passados 10 anos da ECO 92, e a chamada, em 2005, a criação das compras públicas sustentáveis, lançadas lá pela Suíça. E aí vocês estão vendo que aí se começa a falar da questão, né, da sustentabilidade. Em 2015, tivemos a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, cujo plano de ação foi a Agenda 2030. Essa agenda, com certeza, vocês já ouviram falar, né? Já ouviram falar da criação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, inclusive da meta 12.7, que diz da promoção das práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Europa, gente, já tratava desse assunto há um pouco mais tempo. Então, a gente só começou a falar, né, realmente em 2018, que eu falei para vocês, no caso do egresso, né, que foi um decreto que foi
incluído na Lei 8666 de 93, a União Europeia já debatia esse assunto tipo, desde 2014. Então, a gente ficou um pouquinho atrasado nessa questão, tá? Tranquilo? E aí eu trouxe só alguns tópicos para a gente, então, lembrar o que é essa sustentabilidade. Né? Lembrar da questão do uso de consciência dos recursos, então, garantir a utilização, né, eficiente e responsável de recursos naturais, preservando o meio ambiente para as próximas gerações. Então, isso aí é um conceito que a gente sempre tem que colocar na nossa mente. Né? A gente preserva sem, né, trazer prejuízo do meio ambiente para as próximas gerações. A questão do impacto social positivo, que é o promover o bem-estar das comunidades e indivíduos envolvidos, respeitando os direitos humanos e a diversidade, e a questão da viabilidade econômica, então alcançar resultados financeiros positivos de forma ética e com responsabilidade, visando a longevidade do negócio, tá? Hoje, então, a gente tem esses 3 campos da sustentabilidade: a social, a econômica e a ambiental. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar delas. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Não estou conseguindo ver o chat, eu não sei se vocês fizeram alguma Tudo pergunta, mas tranquilo, professor. tudo tranquilo? Tá bom, gente. Obrigada, viu? Então fiquem à vontade aí de falar, de perguntarem, tá, gente? E aí, como eu falei para vocês, da questão da sustentabilidade no seu tripé, né? A dimensão social, então, como o próprio nome já diz, visa a construção de uma sociedade justa, equitativa, com melhor distribuição de renda e acesso a oportunidades, tá? Busca-se reduzir desigualdades e vulnerabilidades, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de todos os indivíduos. A dimensão econômica, então, a sustentabilidade econômica envolve a gestão eficiente dos recursos, com investimentos públicos e privados que visem minimizar impactos negativos e promover um crescimento econômico alinhado com a preservação ambiental e a equidade social. Por isso que eu falei para vocês que são conceitos que devem sempre caminhar juntos, tá? E a dimensão ambiental, que é a mais conhecida, a sustentabilidade ambiental busca o uso racional dos recursos naturais, a redução da poluição, da geração de resíduos, a proteção dos ecossistemas e a adoção de tecnologias limpas, e visa assegurar a integridade dos sistemas naturais para as presentes e futuras gerações. Né? A gente vai falar daqui a pouquinho, mais para frente, mas eu já falei para vocês que há muitos doutrinadores, né, a gente estava até conversando isso no começo da aula, que são contra, né, essa questão da sustentabilidade social. Né? Já aqui adiantando, né, muitos autores conhecidos, como o professor Marçal Justen Filho, como o professor Niembur, eles entendem, a gente vai esmiuçar essa parte melhor, mas só para vocês verem que as licitações não é ambiente próprio para isso. E aqui eu já até queria fazer uma enquete com vocês no chat, não fiquem melindrados, e eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês. Vocês acham que realmente as licitações têm que, por exemplo, incluir ações afirmativas? Podem ficar à vontade, tá, gente? Não vou ficar aqui chateado com ninguém, né? Porque a professora botou. São sim, ó, alguém já colocou aqui, Widery, Joana também, né? Eu, por lógica, entendo que sim, né? Eles entendem que não, entendem que isso é uma obrigação do Estado, que você não pode imputar isso ao particular, né? Porque você estaria imputando custos e esses custos seriam acrescidos, né? Nas licitações. É até um dos princípios. Sim, Joana, a gente vai ver, isso mesmo. Então, quem puder ir responder, depois no final da aula a gente debate isso aqui, mas, por favor, responda aí a opinião de vocês, que é importante para mim. E é o que eu falei, gente, é questão de opinião. Né? Quando eu comecei a escrever, estava falando isso, eu falei, não, gente, não é possível, poxa, eu... Aí comecei a ver, eu achei, Marçal, professor Niebu, eu falei, ai meu Deus, quem sou eu na fila do pão para defender o contrário? Mas eu falei, eu defendo, pronto.
Acho que a gente tem que, né, defender com os nossos ideais. É um desafio, mas também acho que é plenamente possível. Basta querer, basta ter vontade de se implementar essas medidas afirmativas, né, Joana? A gente estava falando sobre isso, sobre a dificuldade de se ter nessa questão da implementação. Primeiro é a conscientização das pessoas, né? Por conta do preconceito, a gente vai ver. Quando eu falava desse assunto para os meus colegas, né, de mestrado, para os meus colegas de licitação, né, e aí eu sempre ouvia, gente, a questão de assim, nossa, mas você vai botar um preso para trabalhar lá, um cara, um estuprador para trabalhar ali do seu lado? Gente, né, a gente tem que ver quais vão ser os critérios, né? Talvez uma pessoa que responda um crime assim, com maior gravidade, talvez não, mas alguém que cometeu, por exemplo, um furto, talvez qualificado, né? Será que ela não merece? Eu sei lá, às vezes, será que a pessoa não merece uma chance, gente? Né, eu falei para vocês no comecinho que a minha mãe é defensora pública e foi defensora pública do Tribunal do Júri aqui de Niterói. E aqui só fazendo um parênteses para vocês, porque era algo que eu sempre falava isso para os meus amigos, para eles refletirem quando eles vinham com essas falas preconceituosas de que vai ter um preso aqui do meu lado trabalhando, e se ele me roubar, sabe? A gente enfrenta, né? Vê isso, a sociedade ainda é muito preconceituosa. A gente não pode fingir tapar o sol com a peneira. A lógica da licitação não só movimenta boa parcela da economia, como diretamente fonte de geração de empregos por meio. Exatamente, isso mesmo. Isso aí, isso aí. A Hilder Sandi falou. Perfeito, perfeito. E aí, gente, né, eu lembro de um caso da minha mãe, que ela defendeu um cara de ter matado uma criança, né? Aí quando a gente fala isso, a gente fica assim, nossa, que barbaridade, né? Que absurdo, o cara, pô, matou uma criança. Só que olha só que vocês, olha o caso do cara. Ele morava, né, numa casa germinada, né, do lado dessa mãe dessa criança, e ele tinha uma esposa com câncer, uma esposa doente. E aí eu lembro desse júri até hoje, gente, porque eu assisti os júris da minha mãe que eu adorava, né? Nunca pensei em trabalhar com licitação. Meu sonho era ser defensora pública da área criminal também. E aí, essa mãe desse garoto, não sei por que ela fazia isso, mas para atormentar, né, aquele casal, aquela moça doente, ela ficava colocando som alto, né, fazendo barulho, gritando e botava som alto. E aí, todo dia, esse senhor, já era um senhor, tá, gente? Ele batia lá e falava: Olha, por favor, você pode baixar o som? Tá incomodando. A minha esposa, ela tá tendo muita dor de cabeça. E a esposa dele já estava assim, numa fase bem delicada, sabe, do tratamento. E aí a mulher abaixava, passava segundos, ela aumentava de novo. E todo dia isso, gente, todo dia isso, todo dia isso. Teve um dia, eu não estou falando que justifica, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou justificando que tinha que matar alguém, mas essa pessoa ficou num estado de fúria. E ele falou: Eu vou matar essa desgraçada. Ela está acabando aqui com a minha família, minha mulher está doente, ela não tem respeito. E esperou essa mulher chegar para matar ela. Só que nesse dia, gente, infelizmente, o filho da mulher chegou mais cedo da escola, não teve aula. E aí o que aconteceu? Ele esfaqueou a criança, matou a criança, tá, gente? Então, será que essa pessoa não teria uma chance, não teria que ter uma chance? Ele foi preso, ele, né, cumpriu a pena dele, mas será que ele não teria direito a uma chance, né? Então, a gente vale essa reflexão, tá? A Bruna botou aqui também, estou vendo aqui os comentários de vocês, né? O Gabriel botou: pode-se pensar em colocar como critérios de desempenho para promover mudanças de comportamento das organizações. A Bruna, eu entendo que sim, apesar da dificuldade em muitas vezes operar a licitação, muitas vezes em âmbito do Estado, pelo menos são instituídos em lei, mas não trabalham medidas de fato a serem aplicadas a atingir o impacto social que deveriam. Sim, Bruna, e não só no Estado, não, na própria União a gente tem esse problema, né? Porque o decreto da União que regulamentou esse artigo da lei, ele fala que um ato normativo do Ministério lá da gestão vai especificar como que isso vai ser avaliado. E até hoje, 3 anos depois da lei, né, esse ato não foi publicado. Exatamente. Acaba virando politicagem, como você bem falou. Tá? Então, gente, eu só trouxe essa reflexão aqui para vocês, né, porque faz a gente pensar no caso desse senhor, como eu falei para vocês, não dá o direito ninguém matar ninguém, mas só a gente pensar, né? Poxa, será que ele não merecia uma chance? Tá? Então, E outra vamos. coisa, né? Licença, professora, rapidinho. Claro, não, Se pode pensar falar. na, Você...
Nas Nossa, outras leis, né? A lei da execução penal tem como dos objetivos, princípios, o direito do preso ser ressocializado, né? Por que não exato. fazer isso de forma interdisciplinar, um órgão que também tem o dever de contribuir com essa ressocialização? Então, assim, Sim, acho que é muito bem-vinda qualquer medida desse sentido. eu concordo com você, gente. É o que eu falei. Será que a pessoa não tem uma chance? Né? O cara que furtou, né? Claro, furto simples, o cara nem fica, mas um furto qualificado ele já fica. Ou até um roubo, né? Ah, perdeu a cabeça, sei lá. Não sei, gente. Mas sei lá, será que essa pessoa não teria uma chance? Né? Quem sou eu para ficar julgando? Né? Mas infelizmente a gente vive numa sociedade preconceituosa, racista, né? A gente vai falar daqui depois por que, que o legislador só escolheu essas duas categorias, né? As mulheres vítimas de violência doméstica, né? E os egressos, por que, que deixou de fora outras? A gente vai conversar sobre essa questão, tá? Mas eu só estou falando, trazendo essas questões aqui para, né, trazer esses pontos de reflexão, porque eu, né, quando falei desse tema, muita gente torceu o nariz para mim e falava esse tipo de coisa. E aí eu dava esse exemplo e a pessoa, não, mas nesse caso, gente, cada caso é um caso. Não é assim, pô, o cara lá, né, tem pessoas que são ruins, né? Aí você, claro, que você não vai botar para trabalhar ali do lado, né? Vai para trabalhar ali numa creche, na secretaria de educação. Não é isso que eu estou falando, mas cada caso a gente tem que ser estudado para ver e inserir, né, essas pessoas no mercado de trabalho, tá? Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Tranquilo? Se deixar, eu desembesto, hein, gente? Por favor, fala aí. A Gabriela, que está vendo aqui na telinha, também, se quiser perguntar, fique à vontade aí, tá? Deixa eu voltar aqui e compartilhar com vocês os slides. Professora, Oi? nessa questão da dimensão social, Hum. o estímulo, o estímulo para a participação das micro e pequenas empresas não pode ser considerado, mensurado como incentivo Sim, no sim, aspecto entra nesse social? viés econômico, no econômico, não no Mas social. no social, não, quando se você conseguir demonstrar que essa situação gerou trabalho digno, gerou não só do próprio Entendi, da empreendedor, própria empresa, entendi. mas como de geração de emprego. Sim, sim, por que não? Claro, porque eles se Claro que comunicam. isso tem que se fazer um diagnóstico, né? Um monitoramento mais apurado, porque os tribunais estão sinalizando muito, questionando muito esses tratamentos diferenciados para micro e pequenas empresas, porque não tem se demonstrado os resultados, né? Acho que é uma grande dificuldade no Brasil esse monitoramento, a avaliação de resultados, né? Mas na prática, a gente sabe que isso fomenta a economia local, né? Sim, com certeza. Eu acho. A professora, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, a professora Cristiane Stropa, a dissertação de mestrado dela foi justamente sobre essa questão da sustentabilidade, né, voltada para o viés econômico de microempresas e empresas de pequeno porte. Se vocês Que jogarem no bacana, Google, vocês têm acesso. Depois, se vocês quiserem, podem me procurar, que eu tenho aqui também, posso disponibilizar para vocês. Então, excelente. nada, que isso. Esse é o que eu falei para vocês. Né, esse tripé da sustentabilidade, um não exclui o outro, né? Eles andam em conjunto. Isso que é importante a gente ter na nossa mente. Como você deu esse exemplo agora, e eu realmente não tinha parado para pensar. Se for pelo esse lado de fomentar emprego para as pessoas, tá claro que se inclui no social. Perfeito. E o decreto 10.024, né, de 2019, ele trazia um outro pilar que era a cultura, né? Quando A gente você, vai falar já já sobre ele. Uhum, que você, sim, por exemplo, estimular artesãos, essas coisas, também tem esse viés social. sim, a gente vai falar sobre essa parte cultural também. Tranquilo, gente? Tranquilo, Gabi? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui que eu vi que tem perguntinha no chat. O Antônio falou: esse preconceito é relativo. No meu trabalho, temos essas questões e às vezes passa batido a seleção de crimes e tem pessoas com residência criminal. Por isso, permanece a desconfiança sobre dar uma chance. Mas como contratado, Antônio, desculpa, se você quiser abrir o áudio aí e falar, pode ficar à vontade. Como que é? Das licitações mesmo? Ou decorre da própria, né, lei de execuções penais? Se quiser escrever ou falar.
que é bom a gente trazer esse debate, né, gente? Para a gente, né, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Aí eu já comecei, né, consegui convencer alguns colegas que torciam da lei de execução. Entendi, entendi. Mas aí por isso que eu falo, tem que ter parâmetros, né? A pessoa reincidente, será que ela entraria dentro dessa cota? Ainda não tem um decreto, só esse decreto de 2018, que, no meu entender, né, ele teria que ser revogado, porque esse decreto coloca como condição de habilitação, né? Então, é um decreto atécnico, para mim, eu até falo isso nesse livro, né, que eu trouxe para vocês, para depois, como bibliografia, eu falo isso, né? Olha só, o legislador ainda não tratou dessa questão sobre a égide da nova lei, sobre os princípios da nova lei, né? Mas eu Então, acho que teria que ir também lá. esse caso da reincidência aí, depois do pacote, da lei do pacote anticrime, teve algumas restrições a condenados reincidentes. E aí acaba entrando também sobre o trabalho externo. Então, diminui a incidência de reincidência, se for essa a preocupação do colega, né? Sobre a reincidência, prejudicar essa confiança dada pela primeira vez, porque se é reincidente, pressupõe que volte a reincidir. Uhum. Mas aí eu acho que a própria lei da execução penal cuida disso quando ela aumenta percentual de progressão sobre o tempo de cumprimento da pena. Então, aí eu acho que vai casar bem quando vier alguma legislação no âmbito da licitação sobre isso. Isso, com certeza, vai ter que ter alguns critérios, como eu falei para vocês. O decreto federal, né, quando trata da vítima de violência doméstica, ele trata lá de alguns requisitos, mas deixa a desejar, porque, né, por exemplo, gente, esse critério, só fazendo um parênteses, né, do artigo 60, número 3, né, que fala sobre o critério de desempate, né, de promover, as empresas comprovem que promovam ações de equidade entre homens e mulheres na empresa. Eu fui pregoeira, gente, quantidade de pregoeiro aí. Não sei se vocês, alguém aí é pregoeiro, me pergunta, mas como que eu vou ver isso? O que que eu tenho que pedir para a empresa, né, Bruna? Então, não sei se você já passou por uma situação dessa. E aí, o que que acaba acontecendo? Os pregoeiros não conseguem analisar, porque não tem um critério objetivo, eles não conseguem, né, mensurar. Vai falando, a empresa apresenta qualquer coisa, tá certo, tá certo, tá certo. Acaba empatando, né? E aí o que que acontece? A nova lei não previu o sorteio, como trazia o decreto 10.024. E aí muita gente estava sorteando, fazendo esse sorteio de forma equivocada, porque não tinha previsão expressa no edital ou no regulamento. Porque quando, por exemplo, Paraná já tinha previsão do sorteio. Aqui no Rio não tinha nada. E o pessoal estava sorteando, até em âmbito federal. E aí veio o Tribunal de Contas, né, da União, no acórdão recente, falou: ó, vocês não podem sortear, não. Né? Falou para o pessoal da Administração Pública Federal: está errado. Se tiver previsto no edital, ótimo. Se não tiver previsto, não pode. Tá? Gabriela falou que estou no controle interno do Poder Executivo do município de Jacundá. Bacana, legal, minha colega controladora. Eu falo que, Gabi, a gente, né, estraga bolinho, né? Tá todo mundo reunido, chega o controle interno, todo mundo sai de mansinho. Ah, eu tenho que ir ali, me chamaram aqui. Mas o pessoal tem um certo, né, um certo receio. Eu falei, gente, calma, calma, a gente é da paz, né? Mas a gente tem carrega aquele estigma de, esse pessoal do controle fica catando problema, achando problema onde não tem, né? Cabelo em ovo, essas coisas, né? Mas faz parte da nossa função. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, né? Tratando ainda sobre esse tema da dimensão social, econômica e ambiental. Tá dando para ver direitinho? Acho que tá, né? Acho que foi direitinho. Né? Aqui a Gabriela falou sobre as outras dimensões da sustentabilidade, né? E eu falei para vocês, né, que o decreto 10.024 falava, né, de outras dimensões, né? E eu trouxe também aqui da sustentabilidade espacial e da territorial, tá? Ou, né, na verdade, porque alguns autores falam espacial, outros falam territorial. Essa dimensão se refere à necessidade de equilibrar o desenvolvimento entre áreas rurais e urbanas, buscando uma distribuição mais nacional e eficiente das atividades humanas nos diferentes espaços geográficos. Já a sustentabilidade cultural, que era expressa lá no decreto 10.024,
consiste na importância de respeitar e valorizar a diversidade cultural, os conhecimentos tradicionais e as especificidades de cada localidade. Busca-se conciliar a modernização com a preservação da identidade cultural. Tá? E aí, gente, criaram-se várias outras dimensões de sustentabilidade. Né? Tem autor que chega a nomear 15 critérios de dimensão de sustentabilidade, né? Só para vocês verem que foi crescendo. A partir daquele conceito, né, do Ignace, né, foram crescendo vários outros critérios de sustentabilidade. Tá? E aí, veio trazer para vocês um conceito sobre ESG. Tá? A sigla ESG, né, é definida no Pacto Global, iniciativa da ONU, como um índice que avalia as operações das principais empresas conforme os seus impactos e seus 3 eixos de sustentabilidade: o meio ambiente, o social e a governança. Tá? A medida oferece mais transparência aos investidores sobre as empresas nas quais estão investindo. A gente vai ver aqui que muita gente faz uma certa confusão, né, entre a sustentabilidade e o ESG, o ESG, como alguns dizem. Tá? A gente vai ver que não são expressões sinônimas, mas para o que a gente vem estudar aqui, tá? Não importa assim, fazer essa diferença, mas eu trouxe aqui para vocês. Então, esse termo, gente, foi cunhado em 2004, numa publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial, chamado Who Cares Wins. Tá? Então, nessa oportunidade, o secretário da ONU, Kofi Annan, fez uma provocação a presidentes de grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. Então, o ambiental refere-se aos impactos de atividades no meio ambiente, como o uso de energia, gestão de resíduos e emissões de carbono. O foco aqui é pensar a preservação do meio ambiente através de práticas da ESG. O social abrange questões relacionadas a direitos humanos, diversidade, igualdade, segurança e bem-estar dos colaboradores. Esse tema busca promover atividades voltadas para questões sociais, como educação, combate à fome, assistência social e outros. E governança trata-se de práticas éticas, transparência, integridade e responsabilidade na tomada de decisões. O foco aqui é promover ações que contribuam para uma boa gestão através de desenvolvimento, planos de carreira e prestações de conta e muito mais. Deixa eu só ver aqui. A Gabi botou nessa dimensão territorial a garantia da prioridade para microempresa EPP regional do artigo 3º pode ser considerado como evidência de desenvolvimento sustentável? Sim. Sim, Gabi. Eu entendo que sim, tá? Nunca vi ninguém falando especificamente sobre isso, mas eu entendo que sim. Acho que você, se quiser, né, escrever um texto sobre isso, a gente precisa escrever, tá, gente? Aí eu convido vocês que a gente precisa falar mais sobre esses assuntos. Então, acho perfeito. Eu acho que tá certinho, tá? Perfeito, perfeito. Mais alguém, gente? Então, prosseguindo, gente, né, trouxe aqui para vocês essa definição do Sebrae, né, que trata da diferença de ESG para sustentabilidade. Né, ele até trouxe esse textinho aqui, trouxe aqui a fonte para depois vocês pesquisarem. Quais são as diferenças desses dois conceitos? Tá? Ele diz que sustentabilidade é uma visão estratégica da empresa em um modelo de negócios voltado à geração de um maior impacto para a sociedade. Assim, a ESG está sob o guarda-chuva da sustentabilidade, produzindo informações e evidências que revelam e comprovam a estratégia de uma empresa rumo ao modelo de negócio mais sustentável. O termo ESG tem forte relação com o mercado financeiro. Os aspectos do ESG devem ser considerados em um investimento sustentável. As empresas precisam do ESG para garantirem a sustentabilidade dos negócios junto às organizações de critério e financiamento, por exemplo. Então, gente, a sustentabilidade seria algo maior, tá? A ESG seria só um ramo dentro da sustentabilidade, tá? Então, a ESG está relacionada ao microambiente, ou seja, a práticas internas das empresas, é específico, mensurável, transformando valores e propósitos em ações efetivas que garantam dados e informações precisas para investidores e consumidores, e o foco em diminuir riscos.
Já a sustentabilidade está ligada ao macroambiente, relacionando governos, empresas, países e regiões. O conceito, como eu falei para vocês, é mais amplo e o alcance a longo prazo, e foco nas oportunidades em uma agenda ampla para a sociedade. Tá? Tranquilo? Mas, para cá, né, vamos entender como sinônimos. Tá? Então, olha, vocês vão ouvir alguns professores, né, ainda mais esse conceito de ESG, que não sei se vocês perceberam, esse ano fez boom, né? Parece que, sei lá, tá me seguindo, onde eu vou aparece isso na minha frente. Às vezes eu falo, né, estou comentando aqui em casa, de repente aparece no meu celular, faça pós em ESG na faculdade e tal. É engraçado, né? Começa a aparecer esse termo, todo mundo começa a se discutir, tá? Então, atenção que é um tema do momento. Aqui eu trouxe para vocês, eu sei que está pequenininho, mas é porque foi um post que eu fiz lá no meu perfil no Instagram, tá? Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aonde encontrar esses aspectos na nova lei de licitações. Tá bem pequenininho, tá, gente? Mas depois isso aqui eu posso, esses slides vocês vão ficar com eles e aí vocês podem ter, né, uma visualização melhor, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos, olha, como no artigo 18, parágrafo 1, né, inciso 12, que trata já na fase preparatória, que estabelece a necessidade de avaliação prévia dos aspectos de sustentabilidade ali relacionados. No artigo 25, parágrafo 6º, inciso 1, e 115, parágrafo 4º, que tratam do licenciamento ambiental. Artigo 26, parágrafo 2º, que admite o estabelecimento de margem de preferência para bens recicláveis, reciclados ou biodegradáveis. Artigo 34, parágrafo 1, que permite a inclusão de custos decorrentes dos impactos ambientais na precificação do objeto, sempre que objetivamente mensuráveis, embora também precisa de regulamentação. O artigo 42, inciso 3, que inclui a avaliação dos aspectos ambiental na comprovação da qualidade, tá, gente? E conformidade do produto ofertado. Artigo 45, inciso 1 a 6, contendo um rol amplo de requisitos de sustentabilidade a ser observado nas contratações de obras e serviços de engenharia. Artigo 74, inciso 3, a linha H, né, que estabelece a inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com interessados que realizem controles de qualidade e tecnológico, análise, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e meio ambiente, tá? E entre outros aqui, gente, que eu não vou ler para vocês, mas só deixei aqui para vocês localizarem aonde encontrarem esse, né, critério ambiental, tá? Professora, só Uhum. uma pausa aqui, que eu não tenho onde levantar a mão. Não estou encontrando, estou acabando pode interrompendo. Falar. Não Mas veja só, esse ESG que a senhora comentou agora é indo dentro da empresa, não é isso? Isso. É uma política interna. E aí, o fato de ter um critério de desempate lá na lei de licitações, desenvolvimento de atividades de equidade de gênero dentro da empresa, comprovação dessas políticas internas, é um ESG? Do aspecto de governança. A gente vai ver, não ambiental, não social. Né? O pessoal fala que estaria ligado à governança. Ah, entendi. Beleza. Sim. É o que eu falei, né? Muita gente tem essa confusão dos conceitos que eles acabam se igualando. Então, como é uma novidade, muita gente trata, às vezes, até como sinônimo. Né? Mas é preciso da gente fazer essa distinção, tá? Mas perfeito. Esse exemplo que você deu é perfeitamente, né, cabível. Pode ser no social e no governança, tá? Tem gente que fala que é o social, tem gente que fala que é o de governança, né? Fica naquele... É o que eu falei, gente, naquela zona cinzenta. É muito difícil falar, é isso, é aquilo, porque eles se misturam, esses conceitos se misturam, tá? Perfeitinho. O social, né, como a gente está falando aqui, né, as pessoas citam como exemplo o artigo 25, parágrafo 9º, que é justamente esse que a gente está aqui falando. Né? Aqui eu botei o artigo 63, que foi esse que a colega falou, mas também entraria como governança, que hoje eu já vi gente defendendo esse, mais voltado para a questão da governança. O artigo 75, gente, que trata de uma dispensa de licitação de contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade.
esse inciso até é semelhante ao que a gente já tinha na 8666, tá? Então, não é também uma novidade esse inciso, não. Só para vocês saberem que também havia um inciso semelhante a esse na 8666. De governança, né? E aqui é importante, gente, a gente falar nessa questão da governança na nova lei de licitações. A minha amiga Gabi já deve ter, né, ouvido falar muito nessa questão da governança das contratações. Vocês com certeza já tiveram aula, ou então vão ter algum professor específico para isso. E aqui eu trouxe um conceito, né? O que é governança nas contratações, gente? É o conjunto de mecanismos que de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Tá? Lembrar que o TCU, por algumas vezes, né, já atribuiu à alta administração a necessidade de implementação de governança, né, sobre pena de aplicação de penalidades. Então, hoje é muito bom, né, torço mesmo para que os gestores fiquem atentos com relação a isso e promovam a governança das contratações, né? E o artigo 11, né, que eu não poderia deixar de citar, trata da questão dos objetivos. Por quê, gente? Né, o desenvolvimento nacional sustentável é tão legal que ele é princípio, né, a colega aqui até falou, está previsto lá no artigo 5º, de forma expressa, e também é um objetivo do processo licitatório. Então, o artigo 11, inciso 4, fala incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. E lembrando que o parágrafo único desse artigo 11, né, que a gente, não sei se você já conhece o professor Paulo Alves, né, a gente fala que esse parágrafo único é o parágrafo do professor Paulo Alves, que ele adora, que diz que a alta administração do órgão ou entidade, igual aquela definição ali que eu trouxe do TCU, tá? É responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover a eficiência, efetividade e eficácia de suas contratações. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo? Vocês entenderam mais ou menos? Não entenderam nada? Querem perguntar? Deixa eu ver que tem aqui alguém perguntando no chat. Ah, tranquilo. Podem perguntar, tá, gente? Não estão me interrompendo, não fica assim, ai, tô, né, ai, vou incomodar a professora. Não, isso aqui é para a gente trocar mesmo. Então, por favor, perguntem, tá? Eu vou ter aqui requisitos da SG nas licitações, né? Então, trouxe para vocês, como eu falei, esses critérios ambientais relacionados às especificações técnicas, avaliação do ciclo de vida do objeto, que, né, a lei trouxe essa questão, né, da gente olhar não só o menor preço, mas o melhor preço, né? Aquela coisa daquele, né, estigma da administração pública, sempre em busca do menor preço, ignorar o melhor preço. A nova lei fala, calma, calma, atenção à questão do ciclo de vida do objeto, né? O que adianta você comprar uma lâmpada, por exemplo, a luz amarela, né, que é mais barata, mas vai durar 2 dias, então é melhor se gastar um pouco mais e comprar uma de LED, que vai durar mais, né, gente? Então, são essas questões que a gente tem que começar a pensar. Né? Critérios sociais, né, que a gente já falou aqui, da diversidade, inclusão de direitos humanos, condições de trabalho e segurança, e critérios de governança, integridade, transparência, combate à corrupção e responsabilidade, tá? A nova lei de licitações. Bom, chegamos nela, né? Eu falei para vocês que no âmbito, né, da 8666, somente em 2018 surgiu um decreto, né, que colocou lá a questão do egresso, né, de forma bem tímida. Também trouxe um decreto que não ajudou muito, né? Eu tenho até um livro aqui dos professores da AGU, que eu até cito no meu livro, um parecer da AGU, falando praticamente que esse decreto é lei morta, né? Que ele fica impossibilitado de ser utilizado. Por isso que eu falei para vocês da necessidade do legislador criar um regulamento novo, né, que trata dessa questão do egresso, que até hoje, né, passados aí quase 4 anos da nova lei, não foi nem sequer
citado, tá? Então, a nova lei trouxe critérios de sustentabilidade, tá? Governança e transparência e ações afirmativas, tá? E são as ações afirmativas que vão ser importantes daqui para frente. Evolução das contratações públicas, gente. A exigência de um procedimento licitatório para contratações públicas tem origem lá na Constituição, né, no famoso artigo 37, inciso 21, tá? Fala lá que os procedimentos deverão ser realizados por meio de licitação, com o objetivo de garantir a contratação mais vantajosa para o poder público. No entanto, ao longo do tempo, as licitações têm assumido uma importante função social, especialmente com a promulgação da nova lei de licitações, tá? O papel da sustentabilidade, como eu falei para vocês, a Lei 8666, a gente não trazia na sua redação original, né, a necessidade de observância, de se promover o desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Não se falava em desenvolvimento nacional sustentável quando a Lei 8666, lá em 93, foi publicada. Somente em 2010, gente, é que é acrescido, lá naquele antigo artigo 3º, a questão do desenvolvimento nacional sustentável. Tá? Então, vocês veem, olha quanto tempo se demorou para falar disso aqui no Brasil. 2010, não é muito tempo assim, né? 14 anos, né? 14, não, né? É pouco tempo. Dimensão da sustentabilidade, a preocupação com a sustentabilidade nas contratações públicas abrange todas as suas dimensões, incluindo a social, econômica e ambiental. Né? Essa visão mais ampla busca concretizar a sustentabilidade em todas as suas facetas e inclusão dos grupos vulneráveis. Né? A lei optou, aí foi uma opção legislativa, a escolher 2 grupos vulneráveis: as mulheres vítimas de violência doméstica e os egressos do sistema penitenciário. Tá? Ah, Gisela, por que a lei escolheu? Política legislativa, gente. Né? Deixou de fora, a gente vai falar sobre a questão do racismo, que eu acho tão importante. Né? É um assunto que a gente deve falar a todo momento. Né? Eu gosto muito daquela frase, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Infelizmente, a gente vê aí, né, vocês viram aí, né, tiveram notícia, né, de cantos racistas, tanto na Argentina quanto na Espanha, comumente acontece, e a gente não pode falar que isso não acontece no Brasil, que acontece sim, a todo momento, tá, gente? Eu, como controladora interna, vira e mexe, infelizmente, recebo denúncias lá no nosso canal, né, da ouvidoria, de práticas, né, racistas, né, antidiscriminatórias, e isso a gente tem que falar. As pessoas parecem que têm medo de falar, né, um certo... Não, a gente tem que promover rodas de conversa para a gente abordar esses assuntos. É importante da gente falar. Por isso que eu falei aqui para vocês, né, qual a opinião de vocês. A gente tem que falar mesmo, tá? Então, a evolução da legislação, a 8666, né, não trazia em sua redação original essa promoção de grupos vulneráveis, tá? Em 2010, como eu falei para vocês, incluiu lá no artigo 3º a questão do desenvolvimento nacional sustentável, tá? De observância obrigatória nas contratações, e só em 2017, falei 2018, mas só em 2017, através da Lei 13.500, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 40, que determinava que os editais deveriam prever um percentual mínimo de mão de obra oriunda ou egressa do sistema penitenciário. Então, esse aqui, né, já não era tão... a gente não pode dizer que não conhecia, porque estava previsto lá desde 2017. Tá? A nova lei de licitações, gente. A nova lei de licitações, né, o desafio da inclusão social. Então, a nova lei de licitações promulgada em 2021 carrega o desafio de consubstanciar como um instrumento para mitigação do desequilíbrio social, buscando a inclusão de grupos minoritários, especialmente vulneráveis, fortalecimento de ações inclusivas, a nova lei busca fortalecer ações destinadas a inserir grupos vulneráveis, como mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e egressos do sistema penitenciário em algum estágio da cadeia produtiva e natureza vinculada à dignidade. Dessa forma, a nova lei de licitações assume uma natureza vinculada à ideia de dignidade da pessoa, buscando promover a redução de desigualdades sociais por meio das contratações públicas. Tá? O desenvolvimento nacional sustentável, como a gente já conversou,
né, tem essa preocupação, né, das contratações públicas abrangendo todas essas dimensões, além da social, econômica e ambiental, como a gente já viu, a territorial, né, a cultural. Então, tem essa preocupação. Concretização da sustentabilidade. A visão mais ampla da sustentabilidade busca concretizar esse princípio em todas as suas facetas, promovendo o desenvolvimento nacional de forma sustentável. Inclusão de grupos vulneráveis. A nova lei de licitações traz o desafio de se tornar um instrumento para a mitigação do desequilíbrio social, buscando a inclusão de grupos minoritários especialmente vulneráveis e redução das desigualdades sociais. Dessa forma, a lei, né, nova assume a natureza vinculada à ideia de dignidade da pessoa humana, buscando promover a redução de desigualdades sociais por meio das contratações públicas. Tá? Com relação à evolução histórica, né, como eu falei para vocês, a exigência de um processo de licitatório vem, né, com a Constituição de 88, com o objetivo de garantir uma contratação mais vantajosa. Tá? Em 2010, traz essa noção, né, da função social das licitações, e, ao longo do tempo, as empresas públicas têm assumido uma importante função social e o desafio da inclusão. Tá? A nova lei de licitações, gente, eu estava até conversando aqui na aula, não sei se todo mundo estava aqui ouvindo, por exemplo, o Senado já previa, né, em seus editais a inclusão de cláusulas, né, dos egressos, dos negros, tá? Das mulheres vítimas de violência doméstica. Já havia essa previsão nos editais do Senado antes mesmo da nova lei. Então, por exemplo, a nova lei não fala sobre a questão de racismo. Será que não poderia prever uma cota? Né? Por que eu estou falando isso? Eu entendo que sim, porque o Estatuto da Igualdade Racial, ele fala, né, que os negros, gente, terão um percentual lá para contratação. A gente vai falar um pouquinho, né, de ação afirmativa, que tem tudo a ver com essa questão, mas é para vocês perceberem que não está na lei, será que eu posso incluir? Será que não? Não estou falando para vocês fazerem assim, jogarem, né, minha amiga pregoeira, colocar lá no edital, não. Consulta sempre o jurídico de vocês, né, a procuradoria. A Bruna falou que aqui no Rio Grande do Norte já existia, antes da 14133, cota para egressos de vítimas de violência doméstica. Pô, bacana! Que legal, esse ano saiu mais uma cota para trans e travestis. Muito legal, Bruna, muito bom. Aqui no Rio a gente tinha também um percentual, acho que desde 2015, para mulheres também vítimas de violência doméstica. Ah, legal, vou pegar até aqui depois para dar uma lida assim nessa lei que você me colocou. Obrigada aqui por compartilhar. Falando exatamente sobre essa questão de mulheres vítimas de violência doméstica poderiam participar de licitações de obras públicas, tá? Bacana, legal, legal. Deixa eu minimizar aqui. Bacana. Vou salvar aqui para depois dar uma lida. Então, gente, né, os estados podem regulamentar isso. Não precisa ficar esperando a União regulamentar, né? Os municípios, eles têm autonomia. Como a gente não vê, por exemplo, eu lembro que a gente estudava na 8666, por exemplo, a questão das fases de licitação, né? Primeiro via pela 8666, né? A análise da habilitação para depois se analisar a proposta. Hoje, qual é a regra? Né? A regra do pregão já, proposta e habilitação. Só que lá atrás, né, o estado acho que da Bahia, de alguns estados que previam o seu regulamento essa inversão de fases como a gente tem hoje, né? Que na verdade não era inversão de fases, eles faziam conforme o pregão. Primeiro se analisa a proposta para depois a habilitação. Então, a gente, né, estados, municípios têm esse poder de regulamentar. Claro, né, que normas gerais ficam a cargo da União, mas normas específicas, e aí a gente, né, pode tentar provocar os órgãos, né, o MP, os tribunais de contas, olha, tem interesse em fazer isso, posso fazer, né, jurídico, procuradoria, posso fazer, e aí a procuradoria, se tiverem advogados aqui, gente, tem que ser mais atuante, né, não fazer igual alguns municípios por aqui, sabe, lá na Noruega, que falam assim, aqui em Niterói não tem um decreto, então acho que o prefeito não tem muito interesse em tratar desse tema, tá? Desse jeito, tá? Bom, vamos seguir aqui.
né? E aí eu trago para vocês conceitos de ações afirmativas que estão intimamente ligados a esse tema que a gente vai falar, que a gente está falando, na verdade, tá? Então, trouxe aqui uma definição de poucas linhas. Ações afirmativas são políticas e práticas que visam promover a igualdade de oportunidades e diversidade. Os benefícios da ação afirmativa, gente, reduzem barreiras e promovem a inclusão de grupos subrepresentados, enriquecendo a diversidade. Legislação. A nova lei de licitações exige a adoção de ações afirmativas nos processos licitatórios e o impacto é que contribui para uma construção de uma sociedade mais justa e equitativa, tá? E aí eu trouxe aqui a definição da professora Raquel Carvalho, que vocês devem conhecer ela também, maravilhosa. Foi até um dos textos que eu me baseei para escrever a minha dissertação de mestrado, que eu falei assim, caramba, e é um texto de blog, tá? Eu não sei por que ela não escreveu um livro sobre esse assunto. Eu ainda vou encontrar com ela e vou perguntar. Vou estar com ela daqui a 2 semanas, eu ainda não conheço pessoalmente, mas vou falar, professora, por que a senhora não escreveu isso? Porque, né, como eu falei, tive muita dificuldade de achar bibliografia sobre esse tema. Você achava assim em artigos esparsos, mas livro, né, não tinha textos de blog como o dela, né? E eu trouxe essa definição que eu gosto muito dela. O que ela diz, gente? Atualmente, as ações afirmativas definem-se como mecanismos legais cujo objetivo é fomentar a igualdade substancial entre os membros da comunidade que foram socialmente preteridos. Para tanto, insere-se discriminações positivas no sentido de tratar desigualmente os desiguais para que estes possam alcançar o mesmo nível, patamar ou status social que os demais membros da comunidade. Trata-se de políticas e mecanismos de inclusão de natureza multifacetária, concebidos por entidades públicas, privadas e por órgãos dotados de competência jurisdicional com vistas à concretização da efetiva igualdade de oportunidades e que todos os seres humanos têm direito, tá? Em 2012, vocês devem se lembrar, né, o STF reconheceu a constitucionalidade de política de cotas raciais, lá na DPF 186 do Distrito Federal, né? Porque a faculdade lá de Brasília incluiu o UNB, né, nos seus editais a questão da cota, e aí entraram com pedido de inconstitucionalidade, né, teve essa DPF, e o Supremo disse que era legal. Né? Posteriormente, foi criada, né, a lei de cotas, que recentemente, né, foi, né, revista, tá? Porque as ações afirmativas, gente, são ações, o intuito dela não é durar para sempre, né? É durar até que essas pessoas elas possam, né, trazer uma equidade, tá? E aí por isso que eu falo para vocês da questão racial. Acho que o legislador pecou de não prever como um grupo, né, que merecia, né, na minha opinião, tá, gente, ser inserido ali, mas eu acho que pode ser aplicado, como eu já falei para vocês, já vi, né, os editais do Senado, já vi editais da Procuradoria com base, né, no Estatuto da Lei Racial, tá? Boas práticas de ações afirmativas em licitação, reserva de vagas, estabelecer percentuais mínimos para a participação de empresas de grupos subrepresentados, critérios de pontuação, atribuir pontos adicionais a propostas de empresas com programas de diversidade, né, o colega até mencionou aqui, mentoria e capacitação, oferecer apoio e treinamento para empresas de grupos, né, minoritários, divulgação ampla, garantir que os editais alcancem um público diversificado. E aí, a gente vai ver alguns entraves daqui a pouquinho sobre isso, né? A questão do sigilo, né? Como que o Senado faz esse controle. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, inclusão de grupos vulneráveis. Vamos lá. Na nova lei, mulheres de vítimas domésticas e egressos do sistema penitenciário, tá? Críticas à adoção das ações afirmativas nas licitações públicas, gente. Como eu falei para vocês, né, alguns autores de renome, tá? Professor Marçal, professor Niebuhr, criticam a adoção das ações afirmativas nas licitações, tá? Por quê? Porque eles falam de aspectos econômicos, eles dizem que as licitações não é um lugar para se discutir ação afirmativa, isso é algo que deve ser fomentado pelo Estado. Então, aqui estão os argumentos contra essas ações afirmativas. Tá? Primeiro deles,
desnaturação da licitação. Então, para esses autores, né, as ações afirmativas implicam atribuir a um particular que atua com autonomia segundo os postulados da livre iniciativa o dever de incorporar em sua força de trabalho pessoas caracterizadas não por atributos pertinentes à execução da prestação, mas a infortúnios ocorridos no passado. Isso infringiria o artigo 170 da Constituição e afetaria a eficiência econômica na prestação de serviços. Data máxima vênia, gente, eu não entendo por que isso pode afetar, mas eu respeito a opinião. Né? Vivemos no Estado democrático, só não entendo o que incluir uma vítima de violência doméstica, um egresso do sistema penitenciário, o que isso afetaria, né, a economia, a prestação dos serviços. Outra questão, né, outro argumento de que eles são contra é a transferência de responsabilidades públicas. Como eu falei para vocês, os críticos argumentam que o Estado estaria transferindo ao particular responsabilidades que são tipicamente públicas, como a recuperação de presos, que envolve uma complexa pluralidade de intervenções cuja condução incumbe privativamente ao Estado. E, por fim, outro argumento são os limites legais. Né? Eles dizem que a lei somente deveria permitir as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, eles se pegam, né, lá no que diz a Constituição Federal, não podendo o legislador formular exigências além dessas. Até aí, gente, até meio que, né, é um argumento até sedutor, né, que você fica pensando, realmente, a Constituição só falou, né, de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Mas eu acho que isso não é óbvio para você poder permitir. Né? Para mim, a ação afirmativa está acima de tudo, como princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Argumentos a favor das ações afirmativas. Igualdade material, né? A igualdade que a Constituição aspira possui um viés material, compreendendo a necessidade de, em certos casos, dispensar um tratamento desigual entre os indivíduos para alcançar a igualdade efetiva. Alguém botou aqui. Isso aí, Gabi. Nada que um bom ETP não resolva. Isso aí, isso aí. Boa, boa, boa. E que vocês estão afinados aí com a nova lei. A questão da dignidade da pessoa humana, como eu já falei para vocês, né? Então, as ações afirmativas estão alinhadas a esse princípio, gente, princípio de valor central. Né? O professor Roberto Barroso fala que é o epicentro constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana, vigente e deve ser observado não apenas pelo poder público, mas também pelos particulares, tá? E a questão da responsabilidade compartilhada, a promoção da igualdade e a erradicação da pobreza não são deveres exclusivos do Estado, mas responsabilidade compartilhada por toda a sociedade, inclusive pelos particulares que pretendem contratar com o poder público, tá? A questão de ponderação de interesses, né? Gera economicidade, embora a economicidade seja um fator relevante, não é o único a ser considerado numa licitação pública, conforme eu já falei para vocês. Outros elementos, como a promoção da igualdade e a inclusão de grupos vulneráveis, também devem ser ponderados para atender ao interesse público. Livre iniciativa. A participação em processo de licitação é uma manifestação explícita da vontade do particular de estabelecer um vínculo negocial com o Estado. Então, nesse momento, o particular exerce sua liberdade de contratar, podendo optar por não participar, caso não concorde com as exigências do poder público. E eficiência de políticas públicas, embora o procedimento licitatório não deve ser panaceia para todas as políticas públicas, ele deve ser um instrumento eficaz para a promoção de igualdade e desenvolvimento nacional sustentável, desde que utilizada de forma planejada e equilibrada. Gabi botou que a lei não fala em solução mais barata, sim, melhor solução. Sim, Gabi. Né, foi o que eu dei o exemplo até da questão da luz, né, de lâmpada amarela e lâmpada de LED. Gente, eu falo sempre isso. Justifiquem, gastem a carga da caneta de vocês. O problema é que a gente tem preguiça de escrever, né, de fundamentar. Então, a gente fundamentando, gente, Tribunal de Contas nenhum vai penalizar. Se eu soubesse disso, quando eu comecei a trabalhar com licitações, já teria sido um alívio grande, porque eu achava, né, como eu falei para vocês, a todo instante que eu ia ser penalizada. Eu não fiz isso, não fiz aquilo, não estou falando que eu não errava, não, gente, eu errava, tá?
falando aqui até para minha amiga pregoeira, gente, eu já inabilitei licitante só por conta de KNAI. Olha só a besteira que eu fiz. Mas a gente vai aprendendo, né? Mas se eu soubesse que se a gente fundamentar bem, né, explicar por quê, é muito difícil a gente receber uma penalidade dos tribunais de contas, e aconteceu comigo, eu recebi uma representação do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio, que um licitante foi, né, falado no recurso que ele entrou, e eu, ponto por ponto, rebati, gente, cada item, botei lá. Com relação ao item A, não merece prosperar em razão disso, disso, disso. Em razão do acordo 1211, isso. Fui batendo ponto por ponto. Chegou para o TCE, já quase que o acordo deles para eles. A pregoeira tem razão, só faltou botar lá, sigo a pregoeira. Por quê? Porque eu fui batendo ponto a ponto, tá? A Bruna disse que eu tendo sempre a ser o máximo transparente e clara nas decisões, tanto para o licitante entender, bem como a desclassificação, como tento amparar também. Isso mesmo, Bruna. Né? E aí, uma dica, né, a Bruna deve saber disso, já deve estar atuando um tempo, primeiro, né, fundamentem sempre as suas decisões, utilizem sempre o chat, né, lá do bate-papo, tá? Só fazendo uma observação, porque, como eu falei para vocês, né, eu saí do pregão, mas o pregão não saiu de mim. E outra dica, gente, realiza diligência. Né? Se você tem dúvida com relação a alguma coisa, calma, realiza diligência. Você acha que aquele, né, valor é inexequível? Espera aí, né? Vão lá, pede para o licitante de comprovar a execuibilidade, como ele vai poder comprovar, manda ele, né? Me manda aí um outro contrato que você fez com outro órgão, nota fiscal. Você não vai botar isso no edital, mas você pode pedir esses documentos, tá? Perfeito, Bruna, isso mesmo, tá? Só fazendo aqui um parênteses, né? Porque a gente fala de pregão, gente, também é outro tema que mexe com o meu coraçãozinho aqui, tá? Então, prosseguindo, né, aparentes entraves às ações afirmativas no processo licitatório. Né, a gente estava falando logo disso, né, logo no começo, com a minha amiga Joana aqui, ela falou que, né, vai apresentar daqui a uma semana um trabalho sobre as ações afirmativas, sobre esse assunto, e aí a gente verifica muitos entraves, né, com relação disso. O primeiro deles que eu falei para vocês é o preconceito, né, muito preconceito com relação a tudo. Né? A gente fica falando, no Brasil, como eu falei, né, não tem racismo, no Brasil não tem discriminação. Tem discriminação, sim. Tá? A gente não tem que ficar com medo de falar isso, não, e a gente tem que falar e combater. Tá? E aí eu botei aqui, né, como, né, o primeiro é o preconceito contra as ações afirmativas. Né? É incrível, gente, que isso é tão estranho, que eu tenho amigos negros que eles são contra as ações afirmativas, né? Eles acham que isso, assim, é desmerecer eles, que eles não precisam de cota, né? Porque parece que eles não são capazes de concorrer, né? Assim, é uma questão, e eu fico tentando convencer até um amigo meu, cara, mas você tem direito, você tem a cor negra, você é preto, você tem. Não, mas eu quero concorrer à livre concorrência, porque eu não quero, né, que não quero essa ação afirmativa, eu sou capaz, isso aí é para quem é incapaz, sabe? Assim, é uma coisa de doido, gente. Isso, sabe? Bom, aumento do custo transacional, né? Alega-se que o incremento de ações afirmativas acarretaria um aumento do custo transacional para as licitações, baseado em um discurso de preconceito e sem embasamento empírico. Aonde que está escrito isso? Né? Eu nunca vi falar que inserir mulher de vítima de violência doméstica, inserir um negro no contrato, aonde que isso vai aumentar o custo transacional daquele contrato? Não sei de onde as pessoas tiram isso, tá? Benefício social, a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade social não exige despesas, além do que traz um benefício social, destacando, contribuindo para a consecução de projetos constitucionais, perpetuação da desigualdade, né? Como eu falei para vocês, muita gente acha que mantendo as ações afirmativas, você está perpetuando a desigualdade, tem que ser quebrado, as ações afirmativas não são para durar para sempre. Né? Foi como eu falei para vocês, elas são feitas para durar até que se tenha uma equidade, tá? Desafios da implementação, né? Aí a gente volta logo no começo dessa aula. Uma fiscalização ineficaz. Infelizmente, a gente vê a falta de capacitação dos fiscais. Tem alguém fiscal de contrato aqui? Né? Porque muitas vezes, né, não é culpa deles, são nomeados para a função e são jogados, né? Tipo,
agora você é fiscal. Ou pior, né? Quando dá a M, né? Quando dá o problema, é que lembre-se que aquele fulaninho é fiscal, porque ele nem estava sabendo, né? Então, infelizmente, né, uma fiscalização ineficiente pode acarretar um desafio para essa implementação. A professora Lindineide Cardoso, vocês devem conhecer também, ela fala muito bem sobre essa questão, tá? Comunicação entre os órgãos, a ausência de comunicação entre os próprios órgãos e entidades da administração pública, dificultando a localização dos beneficiários das ações afirmativas. Então, como eu falei para vocês, né, aqui em Niterói a gente tinha a coordenação, que virou secretaria, mas não havia uma comunicação, né, entre a procuradoria, essa secretaria, para fazer esse alinhamento, né? Como eu falei para vocês, eu ouvi, né, e li, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês. Né? A procuradora falou: olha, se não tem nada previsto aqui em Niterói, é porque talvez o prefeito entenda que não é importante. Bom, banco de dados compartilhado, a existência de um banco de dados com acesso facilitando para todos os órgãos seria suficiente, né, para rechaçar essa crítica do custo, permitindo que os beneficiários acessem essas vagas destinadas aos cotistas. Né? Eu soube que o governo federal parece que está elaborando um banco de dados nesse sentido, mas, né, a gente ainda tem que esperar o que vai ser feito. Infelizmente, tem aquela, né? Vamos aguardar o que o governo federal vai fazer para a gente poder copiar. Como eu falei para vocês, criem, né? Claro que dentro da lei, né? De acordo lá com o que o jurídico falar, né? A controladoria, mas criem, não vamos ficar esperando, não. Mas, enfim, vamos ver se sai alguma coisa, tá? Aqui trouxe para vocês a questão, né, dos editais do Senado Federal como um caso de sucesso, tá, gente? Então, esses editais do Senado, quando eu vi, assim, eu fiquei maravilhada, até para fazer a dissertação. Eu falei com uma das pessoas responsáveis lá por esse acordo de cooperação que tinha, tá? E aí eu deixei aqui para vocês, né, por meio de um ato da comissão diretoria, número 4, de 24 de junho de 2016. Então, olha, observem que não é novo, tá? Então, desde 2016, o Senado permite, tá, através desse ato da comissão, institui o Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência da violência doméstica e familiar, a qual precetua, né, sobre o Programa de Assistência às Mulheres, com o objetivo, né, de mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência da violência doméstica, instruído pelo Senado Federal, com garantia, com oportunidade das mulheres vítimas de violência doméstica, com o objetivo de promover sua emancipação financeira e social. Que a gente sabe, gente, que a gente pergunta, fulaninha não tem vergonha na cara, apanhou e volta pro cara. Gente, mas aquela mulher, às vezes, depende economicamente daquele cara. Né? Então, assim, é muito complicado, às vezes que eu falo do preconceito, né? As pessoas acabam julgando, tá? Esse programa, gente, prevê, né, a reserva de 2% das vagas, tá? Você vê que o decreto federal foi além, previu o percentual de 8%, tá? O Senado previa só um mínimo de 2% das vagas de contratos na prestação de serviços continuados e terceirizados para as mulheres vítimas de violência doméstica, desde que o contrato envolva 50 ou mais trabalhadores, atendida a qualificação profissional necessária, tá? Processo seletivo. Também alguém me chamou. A questão é, de fato, criar um banco de dados para viabilizar a contratação, já que é uma questão delicada. Tem que haver empenho. Exatamente, Bruna. Foi o que eu falei. Tem que ter empenho, tem que querer, né? Senão, é o que a gente falou, é lei morta. É só para jogar para a galera para falar que está ali, né? Que existe, tá? É isso que eu falo. Tem que querer, né? Se a administração pública quiser, gente, não é muito difícil, né? Basta querer. Processo seletivo. As empresas prestadoras de serviços continuados e terceirizados realizarão processo seletivo para a contratação das trabalhadoras mediante acesso a cadastro mantido por instituições públicas parceiras do programa e sigilo e não discriminação. Então, a identidade das trabalhadoras contratadas, gente, em atendimento a esse programa, será mantida, né, em sigilo pela empresa, sendo vedado qualquer tipo de discriminação no exercício das suas funções. E isso também aqui é importante, porque vai depender muito também da maturidade daquele órgão. Já trabalhei em órgãos que, Jesus do céu, né? Agora, nesse órgão
que eu trabalho hoje em dia, né, na fundação, graças a Deus lá, né, até antes de eu chegar, a gente tem um programa de integridade, né, a gente fala sobre esses temas de racismo, né, de assédio, né, que até então a gente era desconhecido. Como eu falei para vocês, eu trabalhava na Marinha e eu passei por assédio moral e não sabia que era assédio moral, né? Achava que era só a minha chefe era louquinha, bipolar, entendeu? Não entendia aquilo como assédio moral. Então é importante a gente trazer essas questões, né? E aí isso reflete muito na questão do órgão, da entidade, como que ela vai se portar com relação a isso, tá? Não vai ficar assim, ih, ó, tá vendo aquela ali, ó, vítima de violência doméstica, apanhava do marido, não interessa. Alguém sabe como fica essa comprovação objetiva de atendimento de cota em edital? Então, o decreto federal, ele prevê, tá? Mas como eu te disse, falta ainda, né, o diretor do MGI, né, do Ministério de Gestão e Inovação, complementar essas informações que até hoje não foram complementadas. Eu não sei como que é aí nos estados de vocês. Daqui a pouco a gente abre e a gente pode conversar até para vocês trocar essas informações, gente, porque é muito rico, tá? A gente falar sobre isso. Então, se alguém souber mesmo como fica esse atendimento, pode abrir aí o áudio e a gente vai falar, tá? Regulamentação do programa, né, ato da diretoria 22 de 2016, como eu falei para vocês, regulamento dos procedimentos necessários para o cumprimento do ATC 4 de 2016, estabelecendo um acordo de cooperação com a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal para operalizar esse programa, tá? Então, a responsabilidade dessa secretaria, ela é responsável por elaborar uma relação nominal de mulheres vítimas de violência doméstica que atendam aos requisitos profissionais necessários para o exercício dessa atividade, tá? E a obrigação da empresa vencedora, após a homologação da licitação, ela é responsável por entrar em contato com essa secretaria para obter a relação nominal das mulheres vítimas de violência doméstica, devendo selecionar entre as indicadas o número necessário dos trabalhadores que atenda a esse quantitativo lá previsto no Senado, tá? Como eu falei para vocês, né, exemplo prático, né, esse edital do pregão eletrônico número 050 de 2018 já previa, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, se vocês tiverem curiosidade de ver, né, o pregão do Senado já incluía essa cota de 2%, né, que já era regulamentado, tá? A questão do processo seletivo, como eu falei, né, as mulheres aprovadas através da secretaria atestava que cumpriu com aquele ato da comissão, e se não tivesse mulheres aptas, havia uma desobrigação da empresa, tá? Então a própria secretaria fazia essa ressalva, olha, não se encontram mulheres que possam atender esses cargos, e aí, periodicamente, essas certidões eram necessárias serem renovadas para verificar se as empresas estão cumprindo com essa obrigação contratual, tá? Implementação e resultados. É de notório conhecimento a existência do programa do interior do Senado Federal, contudo, com o intuito de preservar a identidade das mulheres, somente a alta administração da casa tem conhecimento de quem são dessas vítimas, e atualmente existem pouco mais de 30 mulheres nessa situação. Isso foi quando eu fiz a pesquisa, tá, gente? Tem 1 ano e meio, tá? Outras iniciativas, né, de outros órgãos, né, a Procuradoria-Geral da Justiça, que eu trouxe aqui, o Estado de Goiás também tinha uma iniciativa, né, similar, o Estado de Santa Catarina, através dessas normativas. Olha, o Estado do Rio Grande do Norte, né, vocês mencionaram, não sei se é essa a lei, tá? Prefeitura Municipal de Florianópolis também havia um decreto. O STJ tem essa instrução normativa de 2022, então relativamente recente, né? A Câmara dos Vereadores de Guaratinguetá também trata dessas ações afirmativas nas licitações, tá? Importância e desafios, de certo que a implementação de tais medidas não tem o condão de erradicar a desigualdade de oportunidade de trabalho de mulheres no Brasil, em especial aquelas que sofrem violência doméstica. Então, a gente não vai, né, ter a inocência de acreditar que essas ações afirmativas, olha, vai ser implementada e vai acabar, né, com a violência doméstica, não é esse o objetivo, sim trazer, né, uma independência dessas mulheres dos seus agressores, tá, gente? Alguém me chamou no chat.
Essa sim, mas na minha opinião é de eficácia limitada. Precisa de decreto porque não diz como seria essa comprovação. Estamos pedindo apenas declaração. Ah, perfeito, Bruna. Perfeito. É esse o problema, né? Às vezes tem e aí? Como se regulamenta isso? Né? É muito complicado mesmo. Parece que é feito para não dar certo, infelizmente, né? Eu trouxe aqui para vocês que é um projeto do Senado, o projeto 3.595 de 2019, né, que cria essa cota de 5% de mulheres vítimas de violência doméstica, mas eu acho que agora, com a nova lei, esse projeto aí tende até a perder o objeto, tá? Mas ele ainda está em trâmite. Lembrar da questão do sigilo da proteção de dados, né, gente? Isso é muito importante, né? E lembrar também da questão da LGPD, né, que proíbe a divulgação de dados essenciais, sensíveis das pessoas. O papel dos órgãos de controle é essencial, tá, gente, para fazer essa observância, para ver se, né, a administração pública está cumprindo, né, como cumprir, né? Então é muito importante a necessidade de mudança legislativa, né? Aqui eu faço uma crítica porque o legislador fala em poderá, né? Então ele é uma faculdade, enquanto para mim deveria ser um deverá, entendeu? Eu prefiro entender como poder dever, mas, né, a doutrina nesse sentido, falando que se trata de uma faculdade, porque está o poderá ali, tá? É igual o PCA, né, que também está poderá para estados e municípios, enquanto eu acho que deveria ser deverá, tá? Botei mais uma vez a questão do fiscal de contrato, então ele tem um papel muito relevante, ele tem que ser muito capacitado, tem que entender muito daquele objeto para poder realmente fiscalizar, tá? A atuação, né, do fiscal de contrato, sua responsabilidade, é importante. Na nova lei de licitações, lembrar que o fiscal de contrato, né, apresenta mais direitos, né, ele traz um protagonismo maior para o fiscal de contratos, porque vocês podem lembrar que na 8666, coitadinho, nem era chamado de fiscal, falava que era um representante da administração pública, então, bem ou mal, né, a lei, tudo bem, copiou muita coisa da IN número 5 de 2017 do âmbito federal, mas trouxe, né, essa questão do fiscal, detalhou mais um pouquinho, então, né, já é um passo. A questão do papel estratégico, a atuação desses agentes assume um papel estratégico na concretização de políticas públicas dispostas a um novo diploma legal, razão pela qual a fiscalização de contratos se torna destaque e é objeto de grande atenção. Né, lembrar que os contratos administrativos, né, têm algumas peculiaridades, como as cláusulas, né, de privilégio ou cláusulas exorbitantes, então atenção com relação a essa questão. Ao acompanhamento proativo, a gente tem que lembrar, como eu falei para vocês, né, eu costumo fazer, né, a analogia do fiscal de contrato como um salva-vidas, né? Ele se antecipa, ele está ali vendo que tem né, o mar está revolto, tem uma criança ali perto do mar, ele já fica de olho, né, para que se acontecer alguma coisa, ele ter chance de fazer aquele resgate. E o fiscal de contrato também tem que ter essa postura, gente. Lembre-se disso, o fiscal de contrato ele não pode ser omisso, tá? Senão ele responde por essa omissão, tá? A questão da eficiência e economicidade, como eu falei para vocês, né, que muitos doutrinadores falam, porque isso pode trazer custas, não vejo problema nenhum, nada disso, tá? Isso aqui, qualificação, risco de dar uma pulada, a importância da capacitação, como eu falei para vocês, a nova lei de licitações e inclusão, né, a questão da reserva de vagas, a extinção do contrato, aqui é muito importante, gente, que o artigo 137, inciso 9, fala que prevê como causa de extinção do contrato não cumprimento da reserva de cargos, demonstrando o intuito do legislador em fazer com que a administração pública participe mais ativamente da função de conferir efetividade às normas de inclusão social, tais como já ocorre nas ações afirmativas destinadas ao ingresso em universidades em concurso público, tá, para contratação de pessoal. O PNCP tem uma função imensa, né, além de todas essas que a gente já conhece, né, lembrando que o PNCP, né, ainda está engateando, não está com todas as funcionalidades ainda em vigor, mas estão lá, né, as licitações que a gente publica, as contratações diretas, né, e lembrar que ali também é fonte, né, para a sociedade. Então, a sociedade, através do seu controle social, ela pode ali acessar e ver se aquele órgão ali está cumprindo, né, com aquela obrigação legal, tá?
Transparência. Uhum. Aqui eu chamo atenção, gente, para o artigo 174, parágrafo 2º, né, que fala dessa forma, se espera que o portal seja um recurso eficaz, porque fala exatamente sobre essa questão, né, do controle social. Tá? Estou pulando porque isso aqui a gente já comentou algumas coisas. A questão do racismo, né, que eu falei para vocês, infelizmente, né, o legislador não previu, né? A gente sabe que a população negra possui um passivo muito grande de direitos sociais. Infelizmente, né, como eu falei, a gente tem racismo, sim. O Brasil é bem racista, né? A gente fica, não existe racismo no Brasil. Não, toda hora eu recebo lá onde eu trabalho, toda hora a gente vê na televisão, é recorrente, né? Eu ficaria aqui citando vários exemplos, mas a gente ficaria até amanhã de manhã. Então a gente sabe, infelizmente, né? E o legislador acho que deveria prever, mas não previu. Mas também acho que a gente pode, não é porque não previu ali no artigo 25, parágrafo 9º, que a gente não pode incluir. Como eu falei para vocês, né, o Estatuto da Igualdade Racial tem lá um artigo que prevê a inclusão de ações afirmativas, inclusive de contratações de pessoas negras para, né, preencherem esses contratos, tá? Falo aqui, gente, da questão da escravidão do Brasil, tá? Isso aqui deixo aqui para vocês, né? Só para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. Trouxe para vocês alguns posicionamentos, alguns pensamentos, né, antirracistas. A Djamila Ribeiro tem um livrinho muito bom. Então, assim, quem, por exemplo, a minha amiga controladora Gabi, que trabalha, quer saber, né, quer conhecer mais, talvez já até conheça, ela tem um livrinho pequeno, Dicionário Antirracista, bem legalzinho, muito bacana, um livro pequenininho, mas assim, fora de série, super indico, tá? Aqui trato, né, das várias faces do racismo, racismo individual, institucional, estrutural. Vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês terem esse conhecimento. Né, como eu falei para vocês, da omissão. Tem um projeto de lei, o projeto 2067 de 2021, né, da deputada Benedita da Silva, que trata, né, não só dos negros, mas ela coloca cotas, gente, para pardos indígenas, tá? Para também incluir, né, nessa contratação, tá? Um futuro mais justo, a necessidade de mudança. A luta contra o racismo no Brasil é um processo contínuo e desafiador, mas também essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É preciso que todos se engajem nesse combate, seja por meio de ações individuais, coletivas ou políticas, para que a história da desigualdade racial seja finalmente superada. Então, só aqui, tá? Uma observação para vocês, a questão da evolução histórica, né, a conclusão. E aqui, né, trago para vocês meu humilde livrinho. Ainda não recebi, gente, nele em mãos. Né, ele está para lançar de forma física a partir do dia 2 de agosto. Então, quem tiver interesse, saber mais sobre esse assunto, né? Não estou vendendo o meu peixe, não, tá, gente? Então, fiquem à vontade se quiserem comprar. Vai tudo para a Fórum. A única coisa que eu recebi da Fórum foi um exemplar. Claro que a gente quer que venda, mas a gente sabe que, enfim, né? E eu queria muito que fosse pela editora Fórum, porque eu sempre pegava livros da editora Fórum para ler, né? E aí estava lá, sustentabilidade ambiental. Aí, sustentabilidade ambiental. Eu falei, não, quero que seja pela Fórum e eu vou falar sobre sustentabilidade social. Tá aí, tá? Já tem a versão online, quem gosta, né, de livro online, eu confesso para vocês que eu não gosto muito, não, mas também já está disponível para compra. Fiquem à vontade. Então, interrompo aqui meu compartilhamento. Desde já agradeço, né, a atenção de vocês por terem me aguentado aí quase 2 horas e deixo esse tempinho aqui para a gente conversar. A Bruna falou que gosta, né, dessa versão online. Ah, que bom, Bruno. Eu confesso que eu não gosto. Acho que eu sou velha, eu gosto de sentir o cheirinho do livro, sabe? De ler, de marcar. Só dessas. Então, fiquem à vontade aí, gente, para perguntarem, né, para a gente conversar. Eu lembro que eu fiz uma enquete com vocês, aí eu queria ouvir mais. Quem é contra, pode falar, e os seus argumentos que é contra. Pode falar aí, Gabi, por favor. Oi, Gisela. Primeiro eu queria agradecer, assim, porque eu tenho uma angústia danada de estar no controle e assim, eu acho que é o grande desafio do controle é cumprir a missão de contribuir para os resultados que nunca estão lá. E aí, quando você traz essa questão das questões afirmativas, se abre a visão
da dimensão da perspectiva do controle e como pode contribuir nessa situação, né? Que a gente tem que olhar os aspectos de governança, sustentabilidade. E aí eu queria te deixar uma pergunta que eu acho que é uma angústia de como contribuir e provocar essas mudanças sem fazer cogestão, né? Que o Tribunal de Contas fica aí no pé do controle. Né? Então, aí eu acho que o grande desafio, né, nosso é manter esse equilíbrio, de manter o distanciamento, né, para ter um olhar crítico, mas também trazer possibilidades de inovação, né, que é a inovação de gestão. E aí, Eu tô para mim, entusiasta. você ampliou minha visão aqui. Acho que, na verdade, me gerou mais dúvidas. Certeza. Tadinha. Não, mas assim, como eu vim da licitação, então acho que isso é mais fácil para mim. E eu faço de propósito mesmo, eu boto o pessoal lá, né, para pensar, para provocar o meu pessoal lá da licitação, né, meu, né? O pessoal lá como se fosse meu, mas da minha entidade. Então eu falo, gente, por que vocês não propõem isso? Por exemplo, até hoje estavam fazendo licitação por itens de tudo. Gente, é um absurdo, gera várias atas, né? O licitante às vezes não entrega porque não vale a pena entregar um item lá de R$ 100, então ele acaba não cumprindo. Né? Eu falei, gente, vocês têm que fazer um estudo que vocês demonstram que não está sendo mais vantajoso. Apesar de ter aquela súmula do TCU, que a gente conhece, que tem que fracionar por itens, a própria súmula fala desde que seja vantajoso, e não está sendo. Né? Então, eu começo a provocar eles, né, para ver se. E aí é legal isso, né? Como eu já passei por lá, né? Eu brinco, né? Como fui pregoeira, chão de fábrica, eu tenho essa facilidade de levantar isso, e aí quando eles jogam para mim, eu aceita, é isso mesmo, né? Então fica mais fácil, sabe, Gabi? Para mim, né? Claro que não é tudo, não, tá, gente? É só algumas questões que eu faço, como eu falei para vocês aqui, eles refletirem sobre essas questões. E aí, por exemplo, tem alguma dúvida? Converso muito com o meu jurídico, eu não sei como é que é na controladoria. Eu, jurídico, a gente tem, graças a Deus, assim, muita parceria, porque não tem aquela questão de ego que, infelizmente, eu vejo em alguns, né, órgãos e entidades que fica jurídico para um lado, controle para o outro, e fica aquela rixazinha que não resolve nada. Graças a Deus, a gente troca muito. Então, às vezes, eu, né, sou empolgada com isso, aí o jurídico, calma aí, né, vamos lá, tá, tá, tá. Então, a gente vai trocando. Então, para mim, é mais fácil, porque eu já venho lá de baixo e consigo ter esse olhar de catucar o povo para. Agora, a gente faz. Cabe os órgãos de controle falar: olha, vocês não podem fazer isso, não. Como eu falei, não tem ainda nada no município. Eu vou deixar de aplicar uma medida dessa porque não tem nada? Não, vamos aplicar sim. Aí por isso que a gente chamou lá a Coordenadoria das Mulheres e tal. Só ficou embarreirado lá na Procuradoria, que não disse sim ou não, só disse que talvez, porque como não tem nada, talvez o gestor não tenha interesse. Ah, talvez. Ah, pelo amor de Deus. Então, deixa para os tribunais de contas, o Tribunal de Contas aqui do Rio decidir. Entende? Espero que te ajude, né? Mas realmente a gente fica nesse limbo aí. Mas alguém, gente? Alguém que é contra? Quer falar? Olha, Gisela, não, eu sou muito contra, eu acho errado. Pode falar, tá, gente? Por favor, é para falar mesmo, que a gente está aqui para debater. Vocês acham que outras categorias deveriam ter entrado, ou então realmente só essas, porque o legislador, né, se for colocar todo mundo, realmente, né, daqui a pouco não dá? Nada, que isso? Alguém me chamou? Oi, professora. Acho que outras categorias tinham que ter entrado, né? Tinham que ser favorecidas, não, objeto dessa política afirmativa. Mas eu fiquei na dúvida quando a senhora falou que o Estado, quando aplicaria a lei geral, e aí ele poderia, de forma diversa, incluir outros grupos vulneráveis socialmente. Isso entendi correto, né? Pode. Até o Eu nosso não estado entendo aqui, como. alguém mencionou que tinha que ir para travestis, eu acho, no RN, para Sim, trans e travesti. o próprio decreto fala em travesti. O próprio decreto do governo federal, ele trata. Mas, Entendi. Ótimo. entendeu? A lei não fala. A lei, você vai ver, vítima de violência, mulheres vítimas de violência doméstica. A lei fala trans, ele ainda fala mais, fala em esse tipo de mulher negra, parda,
Entendi. entendeu? O decreto ainda foi mais além, porque você vê, a lei eu achei o máximo até esse decreto. A única coisa que eu fico com pena é que ele não desenvolveu mais, né? Como falou, como seriam esses critérios, a questão da fiscalização, mas ele avançou. Então, eu não vejo problema nenhum, não. Verdade, né? Fica aí a dúvida também como é que seria a situação de permanência, né? Não é só no ato da contratação. Acho que Sim, na execução do contrato tem que se manter esse percentual das cotas. uhum. Sim, sim. Tô vendo que o pessoal botou no chat. Ah, obrigada, gente. Eu que agradeço. Só me preocupa se há algum estudo ou cautela observando todas as cotas. Existe cota deficiente, mulheres vítimas, egressos, trans. Somando todas essas cotas, é possível cumprimento pelas empresas? Não é crítico? Sim, a gente tem que pensar nisso mesmo, Bruna. Né? Talvez o legislador optou por essas, né? Porque talvez nesse momento ele entendeu que são as mais vulneráveis. Né? É para isso que a gente, né, tem que debater. Né? Vai botar todo mundo? Né? Será que isso não pode, né, realmente burocratizar? É por isso que a gente tem que conversar. Né? O legislador botou esse rol, eu entendo que o rol é exemplificativo, como eu já falei aqui para vocês. Né? Mas aí, se colocar todo mundo, como que vai ser esse rol? É importante ter um norte, estar regulamentado. Tá? Eu entendo essa sua preocupação. Né? Realmente, se for colocar todo mundo, né? Pessoas com deficiência, mulheres vítimas, transexuais, né? Homossexuais, idoso, né? Mulheres que tenham filhos, crianças, daqui a pouco vai ser só ação afirmativa. Né? Então, acho que o legislador também tem que ter um estudo para saber se realmente, né, quais são os casos de mais vulnerabilidade no Brasil. Né? As mulheres de violência doméstica, sim. Né? A gente viu que após o período da pandemia aumentou muito os casos de violência doméstica. Super elevado. Os egressos, acho que sim. Os negros, sim. Né? Mas talvez os idosos, não sei. Aí talvez teria que me aprofundar mais sobre o assunto e eu acho que o Estado mesmo. Então, ver, né, quais são as pessoas com maior vulnerabilidade. Pode ser até por região também, eu acho, né? Se utilizar É, de o números em justiça, pode-se perceber que no interior X, mais remoto, a incidência maior de violência contra as mulheres. No isso. outro, a incidência maior de ações racistas. Então, aí pode, eu acho que o ente, dentro da sua realidade, ele pode abarcar É, esse grupo de forma por isso melhor. que é importante dele estudar, né, esse assunto, assim, de realmente ver qual é né, o melhor lugar para se enquadrar, né, qual é a ação afirmativa melhor para aquele lugar, como você bem falou. Por isso que eu falei, a gente não tem que ficar esperando só a União ficar legislando, a gente vê de acordo com as nossas necessidades regionais, municipais, locais, né? Ah, que bom, gente, fico muito feliz, de verdade. Eu confesso a vocês que eu estava super ansiosa, né? Porque é a primeira vez que eu dou aula sobre esse tema, apesar de ter escrito, né? Uma coisa é você estar lá escrevendo, mas uma coisa é você falar, e como eu falei para vocês, né, ainda muito preconceito, então às vezes roda de conversa, você ouve alguns argumentos que você fica assim, senhor, né? E a gente não sabe, sala de aula, né, tem vários entendimentos. E é o que eu falei, eu Pode ter respeito. sido a aula mais polêmica da pós até o momento. Ah, então eu gostei, porque eu gosto de treta. Quem me conhece sabe. Treta jurídica, tá, gente? Por favor. Ah, fico aqui, então, à disposição, viu, Joana? Depois eu vou passar os slides para o professor Tiago. Né? Pronto, Queria aí eu agradecer. disponibilizo para os alunos. Obrigada, Eu viu? te mando mesmo, né? Já te mando. Isso, já me Perfeito. manda que eu já disponibilizo. Muito obrigada pela De nada, presença, eu que viu? Foi um agradeço. sucesso a aula, os alunos interagiram bastante, né? Foi Ai, muito fico muito proveitoso. feliz, gente. Fico muito feliz de É, coração. Joana, se precisar, né? A outra a Joana outra que Joana. vai fazer a apresentação, pode contar comigo, tá, gente? E qualquer dúvida que vocês tenham, né? E é o que eu falei, como é um assunto muito novo, né? É bom a gente fomentar esse debate mesmo, tá? Agradeço de coração vocês terem me aguentado aí até essa hora. Foi Isso, foi muito bom. maravilhoso. Amei. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para vocês, viu? Tchau, Ah, tchau. legal. Tchau, professora. Um beijo, gente. Estou lá no Tchau, Instagram. tchau. Qualquer coisa é só Boa chamar. noite. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.